Olá, pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas a esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso, e esse é o já conhecido Engenharia e Prosa, um canal que traz com leveza aí toda a engenharia e toda a atuação da engenharia, agronomia e geociências aí do país. Hoje a gente está com uma pessoa super especial aqui, numa pauta toda dedicada à mulher, né? Não vou nem falar um ser, né? Esse ente que nos carrega e nos permite a vida. Então, primeiro, Fátima, gratidão pela sua predisposição de tempo, gratidão pelo carinho que você teve com o canal e com a proposta, gratidão por estar aqui conosco e por compartilhar um pouco aí da sua história e, enfim, do seu conhecimento, né, nesse formato de prosa leve e tudo. Queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência e sinta-se à vontade, está em casa. Seja bem-vinda. Primeiro, muito obrigado, Guto, pelo convite, né? Você sempre muito atuante, né? E a gente não pode, quando a gente aceita, a gente não pode realmente perder esse tipo de oportunidade da gente estar sendo ouvido por mais algumas pessoas que sabem, né? Que aí, de repente, aproveita e leva até como um exemplo para a vida, né? Então, Guto, eu sou engenheira, né? Eu digo, sou engenheira civil, mas me tenho como engenheira, porque eu até defendo muito isso, né? A questão da engenharia no seu todo, o fortalecimento da engenharia, a valorização da engenharia como engenharia, né? Então, eu já fui presidente do CREA em 1997, né? Então, há 23 anos atrás, né? 24 está fazendo agora, já fui a primeira mulher realmente presidente do CREA-DF, e fui de 97 a 99, né? E depois, sempre atuando muito na área da engenharia, nunca me afastei, nem quando presidente eu me afastei do meu trabalho, né? Nessa oportunidade, nós fomos diretora de obra da Secretaria de Habitação, fui secretária adjunta de Estado da Secretaria de Obra, né? Quer dizer, uma grande responsabilidade, fui diretora-geral do Serviço de Limpeza Urbana, então, sempre muito, né? E sempre levando essa questão da engenharia. Quando eu entrei, por exemplo, o Serviço de Limpeza Urbana é o SLU, né? Quando eu entrei, mas nada, não tinha um projeto, nada estruturante, né? Tudo era puro, todo o dinheiro era voltado para a questão do custeio, ou seja, suja, limpa, limpa, suja, né? E não tinha nenhum programa, né? Então, nós trouxemos a engenharia para dentro desse órgão, deixando lá 15 projetos estruturantes, o aproveitamento do resíduo da construção civil, né? Locais para receber o entulho sem precisar estar a cidade toda, diversas, um trabalho enorme com os catadores, né? Assim, também essa questão social, né? Então, foi muito, né? Deixamos lá 29 cooperativas de catadores, quando nós chegamos só tinham 2. Então, toda essa visão da engenharia, por onde eu vou, por onde eu passo, eu sempre levo, né? E atualmente também, mas não foi, né? Atualmente eu estou como conselheira, como presidente do CREA do DF, né? No segundo mandato consecutivo, ou seja, até o nosso terceiro mandato, mas não foi assim do nada, né? Fui conselheira desde 1981, então sempre convivo muito também, né, com essa defesa da nossa profissão nas instituições das quais a gente faz parte, né? Eu acho que é o caminho. Eu vou muito nesse sentido até de convidar as mulheres a estarem mais atuando, de modo que traga essa mistura aí entre o homem e a mulher necessário nas nossas entidades, uma visão diferenciada, né? Então, eu estou realmente nesse... Eu formei em 78, né? Mas desde que eu me lembre, já era aspirante da Sociedade Espírito Santense. Então, eu acho que o caminho é por aí, né?
Então, Guto, a apresentação inicial, queria, né, colocar isso, né? Estou como presidente do CREA, faço assim, como se contratada fosse, né? Você sabe muito bem, é um serviço que a gente presta honorífico, né? Então não recebe nada, 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 mas eu me faço presente diariamente lá e tenho como muita responsabilidade, até mais do que um salário por ter sido eleita, né, pelos colegas. Então, eu tenho muita responsabilidade nesse sentido. A relação de confiança acaba, né, Fátima? Então, os profissionais confiaram a você a liderança, né, do Conselho Regional, do CREA-DF. Imagino que isso seja, puxa, né, para quem tem responsabilidade, puxa bastante. A senhora falou que não recebe nada, mas recebe, né? Recebe muita demanda, né, presidente? Isso é verdade. Mas, brincadeira à parte... Não tem tempo mais para nada. Imagino. Mas não podemos... Ô, Guto, mas não podemos assustar, não, as colegas. Deixa eu pensar sim. aqui. Não, mas é gratificante, né? Eu acho que aí entra aquela parte do gratificante. Né? Não, Quando você sai do indivíduo, né, e vai para o coletivo, né? Porque nada é uma causa coletiva, né? Apesar da senhora ter se formado em engenheira civil, você representa todos os engenheiros, geólogos, né, agrônomos, né, enfim, pessoal de toda a área que abrange ali o CREA. Eu acho isso fantástico. Eu queria entender, Fátima, dentro dessa sua trajetória é belíssima, né? Até emociona, ainda mais que você foi uma primeira presidente mulher numa época ainda mais anterior ao atual, porque hoje você tem uma pauta já e aí eu queria até ouvir tua opinião, não sei se favorece ou não esse quesito de inclusão, ou se tem ainda muita barreira, eu queria entender. Mas eu imagino que antigamente, se hoje possa ter algum tipo de barreira, antigamente devia ser um pouco pior até, né? Um pouco mais rígida essas barreiras. Eu queria entender porque muitas vezes o pessoal, quando você fala de engenharia, tende a projetar aí, né, uma ideia muito masculinizada do que é um engenheiro, quando na verdade não é isso, né? Eu queria entender um pouco dessas barreiras e como foi. Guto, olha, foi assim como eu acho que é muito da gente chegar e atuar, né? Não podemos ser a bonitinha ou como é que eles se a gente cair naquela de a minha musa, né? Aí você realmente não consegue realizar nada, né? Então, eu logo comecei como conselheira, né? Em 81, novinha ainda, e aí, por posições já de muito trabalho, né? Levava processos e mais processos, aquela coisa que, infelizmente, até ainda existe muito, mas isso, mulher que me ouvir vai saber disso. A gente termina fazendo mais do que o necessário, mais do que os homens, né? Para ser vista, para se destacar. Então, acontecia isso mesmo, né? Eu não tinha o terceiro turno, né? Porque uma das grandes dificuldades era isso. Trabalhava de manhã, de tarde, ainda terceiro turno no CREA, né? E levava processo para casa. Não era pouco, não. 30 processos, 30... Quer dizer, então, houve aquele trabalho, aquele reconhecimento do trabalho, né? De modo que, quando eu saí candidata, quando eu me elegi na primeira vez, eram 5 candidatos, né? 5 candidatos, um que era arquiteto, ele retirou a candidatura em meu nome, em prol do meu nome, e então ficamos em 4, e desses 4 eu tive 63% dos votos, né? Caramba. Então, ficou claramente que não tinha preconceito, né? Assim, era a primeira vez uma mulher concorrendo, né? E tivemos esse 63% do voto em 4 concorrentes, né? Então, eu não posso dizer que eu senti preconceito no CREA, nem naquela época, nem agora. Mas tem sim, eu queria te falar um pouco assim, porque hoje, na época, nós éramos 11%, né? Há 20 e tantos anos atrás, as mulheres não chegavam a 11%, e era muito dos arquitetos, porque os arquitetos faziam parte, né? A arquitetura fazia parte do nosso conselho. Verdade. Então, conseguia chegar, não chegava a 12%, né?
mas era mais realmente arquitetura. E então, hoje nós somos, né, sem os arquitetos, só engenheiros, e sem os técnicos também, que saíram do CREA, né? Hoje, então, com agronomia, engenharia, geociência, nós, mulheres, somos 15%, né? Em média, em torno de 14%. Aqui em Brasília, nós somos 14% dos profissionais registrados. Então, muito pouco ainda, né? Sendo uma profissão de futuro e de presente também, né? E aí eu entendo, eu tenho uma posição assim, que falta uma divulgação maior, e a gente sofre como mulher, que é o que não aconteceu comigo, né? Porque quando me perguntam, por que você é engenheiro? Por que você optou pela engenharia? Eu digo, não sei, porque eu acho que eu já nasci engenheiro. Né? Então, eu sou filha de uma mãe, ela já faleceu agora, tem uns 3 anos, mas que queria ser engenheira em 1940. Né? Imagina, aí não pôde, porque era criada por vô e tinha acabado de se formar em professora e ia fazer o vestibular para engenharia, né? Quando, então, morreu o vô, ela teve que voltar para cuidar da fazenda e dos irmãos. Né? Então, era uma pessoa que, né, não tinha nenhum preconceito. Dos 6 filhos dela, 3 somos engenheiros. Né? Então, eu não tive dificuldade, nunca me senti diferente dentro da universidade. Então, né? Mas uma das coisas que leva, e é esse trabalho que a gente quer fazer, está dentro dos nossos planos, programa, já está até demandado lá dentro do CREA, que é um trabalho da gente ir às escolas de ensino fundamentais, de ensino médio, entendeu? De modo a falar engenharia até no seu todo, porque também estamos precisando fazer um chamado aos homens, né? Em termos de mais demanda na área de tecnologia. Nós estamos buscando um convênio com o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, de modo que a gente possa estar realmente viabilizando esse projeto, e a gente vai levar, né, nessa nossa caminhada, logicamente, a gente fará um foco diferenciado à questão das mulheres. Por quê? Como eu falei, muitas vezes nós somos subcondicionadas. Né? Não, engenharia é coisa para homem, engenharia tem muita matemática, e aí a mulher fica pensando que matemática é muita conta, muito cálculo, é um bicho de 7 cabeças, que não é. Né? Então, é nesse sentido que a gente quer tirar essas questões colocadas. Né? Para você ver, Guto, observar, e outros que estão nos ouvindo, né? Quando você vê, por exemplo, né, uma imagem de uma professora, a tendência, né, quando alguém dando aula, ensina, a tendência é ter uma mulher. A foto normalmente é de uma mulher dando aula. Agora, se tiver alguém, né, como engenheiro ou fazendo conta, não sei o quê, você vai ver que a foto ali é um homem. Né? Então, isso assim fica registrado na memória. É isso que a gente chama de um subcondicionamento. Né? Então, você já vai registrando aquelas imagens, você, mulher, você é professora, você é médica, a mesma coisa você pode ver médico. Muitos são, também você vê muita imagem de mulheres. Então, essas profissões assim, tidas, às vezes, como sociais, né? Humanas e sociais, e aí parece que tem, assim, né? Abraça, chama mais a atenção das mulheres. Né? Mas eu não vejo dificuldade nenhuma, muito pelo contrário. Onde nós chegamos, a gente consegue evoluir muito, contribuir muito. É uma visão até, eu falo assim, a gente, eu brinco, que nós somos diferentes mesmo, né? Logicamente, fisicamente somos diferentes, pode ser até que tenha alguma condição de menos força, mas não acredito, né? Da nossa profissão não teria essa necessidade de uma força além do normal de uma mulher,
né? Então, eu digo, nós somos diferentes, só não somos desiguais, né? Então, é nesse sentido que a gente pensa que temos os mesmos direitos a cargos, aos mesmos cargos, ao mesmo salário, as mesmas opções, né? Não podemos ser restringidas. Então, é um pouco desse título aí da nossa prosa hoje, né? Que nós é que façamos as nossas escolhas profissionais, porque não é a pessoa que, não, eu não quero mulher, porque lá vou dizer, para trabalhar em estrada, né? Porque as instalações não são adequadas, vai ficar ali convivendo afastado da família, né? Mesma coisa uma plataforma da Petrobras, e assim por diante. Locais que eles já caracterizam, né, na hora de convidar, ou até mesmo em concurso. A gente combate muito. Concurso hoje não pode, até por conta de Constituição. Mas, em tempos atrás, nós já pegamos concurso que dizia que tinha que ser homem, entendeu? Por exemplo, quando eu fui presidente há muitos anos atrás, eu fui a gente fez um evento lá no Rio Grande do Norte, ou Alagoas, não me lembro direito, por conta que o concurso lá não aceitava, que era para trabalhar naquela questão do sal, né? Então tinha que ir para alto mar, tem aquelas coisas igual a plataforma da Petrobras, e nós fomos combater isso, né? E até foi engraçado, eu lembro, não esqueço nunca. Aí eu vi, aí o diretor, né, o presidente na época, e a gente apertando de tudo quanto é jeito, ele falou, não, eu tenho, sim, lá, eu não tenho nada contra as mulheres. Eu até tenho uma mulher na função tal, que era uma função de escritório, você está entendendo? Então, esse até, né? Então, você imagina o preconceito que vem atrás dessa palavra até, né? Quer dizer, até porque nós somos incompetentes, até que pode estar ocupando cargo, até que você dá conta, até. Então, é isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Não, então, é uma palavra muito... Né? Acho que a intenção do interlocutor, às vezes, entendeu? Não era nem traduzir algum tipo de preconceito, né? Mas você acaba... É o que a senhora colocou, ou informou muito bem aí, né? Acaba ficando no subjetivo ali do cara, né? No inconsciente. Aí, na hora que ele vai vai falar... Mas, cara, interessante, eu acho que tem que se policiar mesmo. Até porque a engenharia... porque ele pensa assim, pô... A engenharia é competência, né? A engenharia é competência, é trabalho intelectual. Então... não tem... E tem muitas outras áreas, viu, Guto? Também uma das coisas por falta de conhecimento. Às vezes a mulher tem a opção, né, dela, mas quando ela pensa em engenharia, nada, quero ficar andando de bota, nada, quero ficar andando num canteiro, né? Pensa só que engenharia se restringe a canteiro, no caso da engenharia mecânica, como se ela estivesse só numa indústria, sempre muito, né, demandada com máquina. Isso não é verdade, né? Engenharia não é só isso, né? É isso, mas é muito, muito, muito mais, né? Então, dentro desse nosso programa, é trazer toda essa amplitude que é a engenharia, né? Porque a engenharia se faz presente em todos os lugares. Então, tem a área de comunicação, a área de agricultura, que também, às vezes, né, não é dizer que você precisa estar direto no campo, né? Então, se essa não é uma sua opção, porque eu não sou nada contra, mas se não é a sua opção você ficar no campo direto, você tem outras opções. Então, a gente vai trazer essa abrangência, né? E para ver se a gente usa aí mais e mais a inteligência da mulher, que eu brinco, né, que a gente tem uma grande vantagem que traz para a engenharia, pelo menos eu logo quando comecei a atuar, um próprio engenheiro, colega, falou, mas Fátima, como é que você entra na obra e você vê tudo ao mesmo tempo? Eu falei, meu filho, o que a gente como eu vejo tudo, mas não passa nada, né?
Aí eu falei assim, é isso, a mulher vê tudo, faz tudo ao mesmo tempo, está sempre com 10 coisas demandadas e pá. Então, isso é uma grande vantagem para a gente dentro da engenharia, né? Sim, Porque verdade. muitas vezes o homem aprende a focar naquilo ali, né? Fica ali naquele, bom, chega determinado aquilo, e não tem essa abrangência, né? Hoje as coisas mudaram, eu estou dizendo disso de 40 anos atrás, e realmente eu fiz grande diferença em obra nesse sentido, né? Quando o cara ia lá só para ver a armação, né? Eu já tinha visto tudo, né? Desde de um papel sujo no chão, digamos assim, né? Mas eu acho que Então, muita gente essa acho que visão... não mudou muita coisa, não, viu, Fátima? Acho que isso daí é uma vantagem absurda, né? É muito, muito, muito maior. Eu acho que a gente é mais uma, A duas. gente passa a fazer 3 no coisas máximo. simultâneas já começa a complicar para a gente já. Vocês não, realmente. Vocês têm essa aptidão aí para multitarefas aí e multipontos focais, digamos assim, muito mais bem resolvida e desenvolvida, né? Do que a gente, cara, sem sombra de dúvida. É fantástico isso. E é legal também abordar essa questão do trabalho intelectual, no fundo, engenharia é muito isso. E trabalho intelectual é competência, é habilidade que você adquire, não tem porquê homem, mulher, ser melhor, pior. Não, cara, é competência. Foi lá, fez, e às vezes faz muito melhor que os homens, até por conta desses diferenciais evolutivos aí, né? Que eu acho fantástico. Assim, eu apoio bastante aí. E mais para as meninas também que querem entrar lá na mecânica, sujar a mão de graxa, ou ir para a obra, bater estaca, tem espaço também, vai lá e faz, não é limitador, não, é só que assim, tem outras opções além disso. É porque as coisas acabam ficando muito no nosso inconsciente, né? E a gente não nota isso. Tá? Fala em engenharia, já entende que é um homem, né? Uma profissão masculinizada que eles falam, né? Quando, na verdade, não, cara. E a gente precisa muito da mulher dentro desse cenário, né? Até para conseguir evoluir a engenharia do tanto que ela precisa evoluir. Não é isso, presidente? É verdade. Acho que a linha maior é essa. Um outro ponto que eu vi também, quando a senhora estava comentando lá, acho que foi o exemplo da SLU, né? Você falou que a instituição, às vezes, não tinha muito, ou falta de planejamento, ou falta de projeto, né? E aí, isso é um tema muito latente, né? Até pela cultura do brasileiro, que só vai no médico depois que fica ruim, né? Então, ele espera acontecer alguma coisa para atuar. Você sente que isso daí, de alguma forma, tem mudado na tua experiência lá com a SLU para hoje? Então, o pessoal está valorizando mais o estudo e projeto ou não? Você acredita que isso está alterando? Sim, porque a gente, quando nós deixamos esses 15 projetos estruturantes, terminou que não deu tempo de realizar muito, né, muita coisa, porque você sair do nada, né? Mas, por exemplo, hoje eu fico felicíssima que até hoje nós deixamos projetado, por exemplo, 7 galpões de triagem, né, com projeto aprovado e tudo. Só qual foi o entrave? Quem pagava? Os catadores não tinham, o governo não tinha dinheiro. Isso tinha até no programa do BNDES, não, da Caixa Econômica, agora me faltou. Né? E através da Caixa, a gente tinha conseguido esse dinheiro. Mas uma das exigências, por exemplo, né, que tinha que passar, como o dinheiro era para o serviço social, não precisaria de licitação, os catadores, né, as cooperativas, o governo teria que passar o terreno para a cooperativa. Então, aí travou, não tinha como o governo dar um terreno assim, né? Ia tudo pronto, projeto. E aí, hoje, já estão inaugurando, acho que o 5º, né? Isso eu saí de lá em 2010, né? Então tem 11 anos, ainda não tem 11 anos, e hoje já está se inaugurando, se eu não me engano, o 4º ou 5º centro de triagem. Eu até, curiosamente, depois eu já conversei, hoje, pelo CREA, eu faço parte do COLURB, que é o Conselho da Limpeza Urbana, né? Também temos levado muito, mesmo antes da pandemia, todos os engenheiros lá, tinha pouquíssimo engenheiro, fizeram um concurso para engenheiro, nós participamos, treinamos na parte da legislação,
toda essa parte dos engenheiros, então já foi um grande avanço, né? Lá era quando eu assumi lá tinha 3 engenheiros, né? Só o concurso entraram parece que 20 engenheiros. Então você vê que foi respeitada a questão da engenharia dentro de lá, né? Então, até por curiosidade, eu perguntei, mas como vocês conseguiram? Foi um trave tão grande, né? Ele disse, não, olha, o que a alegação, e a gente deu muito trabalho para a gente também, foi dizer que se passasse o terreno para as cooperativas dos catadores, o que é que aconteceria? A gente não poderia, quer dizer, o governo em si, não poderia dar manutenção, não poderia botar vigilância, entendeu? E ia dar em nada, porque os catadores não teriam recurso para estar pagando vigilante, fazendo limpeza. Então, com isso, o governo só pode providenciar, né, limpeza, essas coisas, e ter contrato de empresa de segurança dentro das áreas dele, né? E com isso, então, eles terminaram soltando o financiamento sem a exigência de passar, de transferir o terreno para os catadores. E assim por diante, né? A gente chama hoje tem diversos, os pontos, os ecopontos. Então, a gente fez um estudo que a gente via que muito da cidade era suja por conta das carroças, né? Ou carroça, ou todo mundo fazia obra. Brasília é uma característica muito grande de fazer obras, né? E então carroça não anda muito, né? Então a gente passou, fizemos diversos ecopontos a cada 10 quilômetros, que era uma distância que poderia a carroça percorrer, para ela não jogar em qualquer canto, né? Esses ecopontos também, é lógico que houve um certo trabalho, preconceito, não quero o lixo perto de mim, apesar de ser um lixo selecionado. Então, tudo isso foi muito demorado de mudar a cultura, sabe, Guto? Mas eu hoje estou satisfeito. O SLU já trabalha muito, né, nessa questão. Nesse governo, não sei, não estou acompanhando muito, né, mas o anterior tem todo um trabalho assim voltado mesmo na sequência desses 15 projetos estruturantes. Mas aí agora esse governo aí entrou pandemia, essas coisas a gente não está acompanhando muito, né? Uma das coisas que nós implantamos, por exemplo, que foi a questão do lixo de saúde, né? Então não se tinha separação, era o governo que queimava tudo. O que é que acontecia? Você pegava o SLU, o governo pegava o triplo de tonelada necessária, porque a pessoa não segregava corretamente, para ele não era ele que ia pagar o volume a ser incinerado, né? Então, a gente pegava e incinerava lixo de saúde lá, que tinha livro de ata, coisa que não era resíduo perigoso, entendeu? E aí, quem passou a ser, isso aí foi uma briga de foice, inclusive recebi uns 3 processos, né? Entraram na justiça contra mim umas 3 vezes, porque não aceitavam eles fazerem a própria segregação e o próprio tratamento, né? Então, também foi essa visão que a gente fez, até porque até gerava uma responsabilidade. Quem é a política do resíduo sólido é esse, quem gera é o responsável, né? Então, tudo isso a gente trouxe. A questão também do grande gerador. Então, são projetos, né, que não tinha nada. Era uma única empresa, só limpava e coletava e sujava tudo outra vez e só pagando tonelada recolhida e ponto final. Então, assim, a engenharia, eu sou apaixonada, tá? Em tudo, a gente traz... Eu já estava querendo, e a gente conseguiu nesse centro de triagem. Você precisa ver, a gente viu os catadores sem condições nenhuma. Então, não, tem que ter esteira, tem que, entendeu? Dar condições de trabalho, não é eles se misturando com lixo, ficando ali abaixando toda hora, né? Condições precaríssimas. Então, também, todos esses projetos de centro de triagem têm todas essas previsões de limpeza, lugar para eles tomarem banho, para entrar, para sair, entendeu? Então, é outra vida. É muito bom. Visão, eu né? Fico muito feliz que não tenha havido essa descontinuidade.
Que maravilha, ainda bem, né? Até porque dá todo É, um tratamento diferente quando você estuda, faz o projeto, depois vai para implantar, né? Tem uns percalços, né? Que nem a senhora comentou, mas, enfim, faz parte do processo, né? sim, Até sim. daquilo ali. E eu queria também, às vezes, tentar pegar um pouco mais de informação esse projeto que eu achei belíssimo que a senhora comentou, da questão de ir no ensino fundamental, né? Que você estava comentando, e às vezes a ideia é incentivar a aptidão para exatas das pessoas ou apresentar a engenharia de uma forma mais lúdica. Qual que é o É, propósito? não, é realmente incentivar, né? Descondicionar esse medo que as pessoas têm, né? Informar. Eu brinco dessas coisas todas, como eu digo, a gente observa tempo, né? Quando eu trabalhava no SLU, tinha um curso de pré-vestibular. Aí, então, virava em volta, eu subia ali o elevador com alunos, né? E eu ficou registrado quando disse, o que é engenharia elétrica? É a SEB? Assim mesmo, né? A SEB é a nossa companhia de eletricidade, para quem não sabe. Então, é uma falta de, quer dizer, o cara fazendo vestibular tinha nem opção de escolher engenharia elétrica, né? Não sabia nem o que era, é a SEB, o que é engenharia elétrica, né? E assim é isso mesmo. Hoje as pessoas chegam novas, né, para fazer vestibular e sem tanto conhecimento, né, né? Então, esse trabalho precisa. E a gente está com o próprio governo, né, antes da pandemia, federal, fez uma feira do Ministério da Ciência e Tecnologia, uma feira de uma semana que só apareceu gênio. Né? Então, você tem que incentivar as pessoas a colocar isso, né, de maneira... Porque oportunidade de conhecer o diferente está maior, né, o total, né, com toda essa parte na questão de internet. Então, você está no Japão há 2 segundos, né? Tudo que está passando no Japão você consegue saber. Então, isso com certeza desenvolve mais a cabeça das pessoas, né? Homens e mulheres. E se isso ficar embutido, né? Se não for, a gente perde aí, quem sabe, grandes profissionais, grandes cientistas. Então, é nesse meio que a gente quer entrar, né? De ver. E se der para incentivar, nós estaremos juntos. Já falei esse projeto com algumas instituições de ensino superior, já se propuseram a caminhar com a gente, a participar desse projeto. A Secretaria de Educação do GDF também já nos procurou, né? Então, a intenção é que realmente... E a gente sabe disso, né, Guto? Você sabe muito bem. O número de profissionais, digamos, de engenheiro, da área de exata, ainda é bem menor do que da nossa necessidade para o desenvolvimento, né, do nosso país. Então, não tem acesso, né? Tem lugar para todo mundo, precisa realmente ser especialista, né? Ser o profissional não só de sala de aula, e sim de execução, de conhecimentos. De campo, né? Eu De acho isso campo, aí. né? E manter também depois, né? A gente tem, assim, a gente forma excelentes profissionais, eu repito isso, assim, várias vezes, já tive oportunidade de atuar em projetos internacionais aí. Então, tecnicamente, a nossa formação não deixa a desejar para profissional nenhum no mundo. É importante que quem estiver nos assistindo tenha isso, tenha essa consciência. Você, profissional da engenharia, você tem uma excelente formação. O Brasil, ele produz excelentes profissionais. E a gente comenta isso daqui bastante. Agora, você pegar e manter esses profissionais formados dentro da carreira de engenharia já é um outro desafio, né? Que a gente forma bastante, É verdade. mas alguns aí, ou seja, a gente acaba ficando tão bom em resolver problema que o pessoal das outras áreas vai puxando os engenheiros tudo, né? E aí, numa restrição, ou sei lá, num timing da vida, acaba perdendo. Então, incentivar desde o início ali, né, de quando as crianças ainda ali, adolescentes, pré-adolescentes, não sei qual é a faixa etária que vai trabalhar o projeto, mas se nos primeiros estágios já descobrir alguma aptidão e de alguma forma buscar desenvolvê-las, né, eu acho isso fantástico. Tem até
um vídeo de um dos doutores aí, um japonês que foi para os Estados Unidos, se não me engano, ele era havaiano, cara, me desculpa, Mikio, o nome dele, que ele fala que a gente precisa de mais cientistas e mais engenheiros, que é essa galera que criam verdadeiras indústrias, né? E o mundo está mudando, as relações de consumo estão mudando, e a gente precisa de pessoas aptas aí a resolver esses problemas e conseguir engajar o maior número de pessoas aí. A senhora comentou também a questão da informação, né? A informação está disponível para todo mundo aí, numa quantidade, numa velocidade que o ser humano ainda tem dificuldade de assimilar, né? A gente ainda não limitação do cérebro mesmo, do ser humano, tá? Não estou falando de pessoas limitadas, não. O ser humano, a gente não consegue processar todas as informações que aparecem aí diariamente. Você pesquisa no Google, bota Covid lá no Google, você vai ver 1 milhão em não sei quantos segundos. Você não processa isso, não tem jeito. É verdade. E o grande receio, e aí eu queria até ouvir a tua opinião, Fátima, em relação a isso, é que você tem acesso a muita informação, mas para tornar a informação conhecimento, alguma coisa execuível, né, é um esforço intelectual enorme, né? Você enxerga aí que existe algum tipo de avanço, alguma linha aí que a gente consiga incentivar, sei lá, às vezes trabalhar na base, né, para que as pessoas tenham essa capacidade de pegar a informação e transformar em conhecimento, né, que é parte da educação. Não sei se isso está envolvido aí nesse projeto de vocês, mas eu queria ouvir um pouco de você, o que você acha desse volume de informação e desse... Eu vi até uma campanha esses dias, não confunda meu diploma com a pesquisa do Google, né? Não sei se você viu isso daí. Eu achei... Chorei de rir. Ótima essa, não tinha visto ainda. Realmente. O Guto, eu vou falar um pouco assim, o que a gente está providenciando até no CREA, né? E eu acho que as instituições também estarão juntas nesse processo, as entidades, as instituições de ensino, né? Porque, por exemplo, citar um exemplo, a gente, entre essa questão até da própria pandemia, que nos levou a evitar os eventos presenciais, aprimora mais, né? Que é um programa do conhecimento, né? E uma coisa com especialista, por exemplo. Eu cito até mesmo, falo de mim, né? Por exemplo, a questão do BIM. Você vê BIM, era até... você nunca viu falar, e o BIM para lá, BIM para cá, mas, na verdade, ninguém sabe. Você olha lá e ninguém sabe direito qual a aplicabilidade, aonde que ele vai melhorar, né? Então, nós trouxemos, por exemplo, um especialista, foi um espetáculo, né? Pena que o pessoal ainda não usa muito essas ferramentas, mas tinha mais de 110 pessoas participando e todas parabenizando muito, você está entendendo? Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa é realmente mais diretamente chegar às pessoas, né? E dentro disso também nós estamos com um curso um plano de cursos com todas as instituições, as entidades de classe que fazem parte do CREA. Nós estamos fazendo convênios, né? Parcerias, de modo que a gente... Porque o CREA, né? Por isso que eu estou dizendo, vou falar em relação ao CREA. O CREA é uma entidade que já respeitada, com credibilidade, né? que traz uma chancela confiável dentro, quando ela participa, quando ela faz uma parceria. Nós não vamos estar como órgão representante da engenharia, da agronomia, da geociência, né? De maneira a estar apresentando qualquer tipo de aprimoramento que não seja adequado, né? Quer dizer, a gente não vai prestar o nome para uma entidade, uma associação, se a gente não entender que aquilo ali é realmente bom para as profissões, né? Então, é nesse sentido que a gente quer que chegue corretamente, né, a informação, mais palestra, mais assim, se voltarem os encontros, nós estaremos fazendo, ou até no mínimo híbrido, porque a gente nunca sabe qual vai ser a nossa nova realidade, né?
Então, eu penso muito nesse sentido, né, de chegar às pessoas, de interagir, de integrar com as pessoas. Esse é o caminho, Guto, que eu penso que a gente pode, como você diz, não podemos abraçar o mundo, mas dentro do que é possível, a gente já deixar ali o recado. Né? Então, é nesse sentido que eu estou querendo chegar e até mesmo, né, por exemplo, usar dessa credibilidade para estar abrindo as portas do próprio governo, você está entendendo? Dos ministérios. Então, a gente se propõe a esse tipo de trabalho, né? Porque não é dizendo, mas a gente sabe, né? Que às vezes restringe a uma certa dificuldade, o pessoal ainda pergunta quem é você, de onde vem, né? Então, nem sempre, às vezes, você está com muito bom propósito, boas ideias, mas não consegue acessar, chegar onde você tem que colocar, né? Porque há diversas barreiras. E se você usa o CREA para esse tipo né, te ajudar a abrir essas portas, usar a história, né? Nós vamos estar fazendo, por exemplo, CREA-DF, o CREA é uma instituição criada desde 33, mas o CREA-DF só que era por regiões, né? O CREA-DF já vai fazer 60 anos agora em junho, né? No dia 29 de junho. 60 anos, né? Nasceu junto quase com a nossa capital. Brasília fez 60 anos o ano passado. Um ano um ano depois, né? Os 60 anos, Brasília fez 60 anos o ano passado, e a gente faz 60 anos agora, no dia 29 de junho. Então, eu acho que é assim, Guto, que a gente pode estar, né, todo mundo se propuser que tem uma certa, né, possibilidade de estar abrindo as portas para que o conhecimento seja divulgado, a gente tem que fazer. Né? Eu penso assim. Não, verdade. E essas barreiras, elas existem mesmo. Não, eu não sei se pelo fato, às vezes, de ser mulher ou não, se essa barreira é maior ou menor. Mas toda vez que você tem um projeto que você precisa apresentar, que você precisa atingir um determinado público, cara, é um pelejo para tu chegar até lá e conseguir ser ouvido, né? E aí, dependendo de uma série de coisas, seja de qual instituição que é, aí tem, da onde que é isso daí, o que é, se não sabe o que é, pronto, aí danou tudo. Aí quando você tem uma instituição que nem o CREA aí, que está fazendo 60 anos por trás, isso confere, né, um peso, né, e uma importância, uma significância muito maior, né? Até porque o CREA em si, ele abrange toda essa área aí, né, de tecnologia, então todos os profissionais estão ali, né, podem ser consultados, né, estão ali no CREA, né? E, Fátima, deixa eu te perguntar uma coisa. Enquanto presidente de CREA, mulher, e aí você está com uma pauta bem... Não falta trabalho, né? Pelo que eu estou vendo, tem um monte de projeto. Não. Mas você com essa pauta, sendo uma presidente mulher, você quando vai... eu estou vendo que tem muito relacionamento aí, né? Então, aproximado de ministério, porque a gente está no governo federal, então não tem como fugir disso, né? Mas também das secretarias. Isso. Você percebe alguma barreira pelo fato de você ser mulher ou pelo fato de você ser presidente de CREA? Tem alguma barreira nisso? Você percebe isso? Ao contrário. Não, ao contrário. É isso que eu ia... né, eu assim, não quero falar assim, diminuindo ninguém, mas assim é uma questão realmente, não sei se é o fato de mulher, mas esse jeito de a gente ser mais sincera, mais assim, não ter a vaidade assim, de estar dividindo um espaço. Parece que o homem está sempre com medo de perder para o outro homem, sabe? Não sei, eu sinto assim. Então, eu sou chamada mesmo, sabe? Assim, eu nunca, eu acho que eu não tenho o que contar de alguma coisa que eu fui impedida de participar por ser mulher. Ao contrário, né? Todo mundo vira e lembra, não, chama a Fátima, que ela traz boas ideias, traz isso, traz aquilo, tem uma visão diferente, uma visão humanitária, né? Então, assim, é lógico, às vezes eu brinco, mas eu sou até meia, né,
às vezes, não, vamos botar a Fátima na mesa para representar as mulheres. Epa, eu estou aqui representando, né? Não estou na mesa porque eu sou presidente de CREA, não porque eu sou, né? Não é uma mulher. Lógico que eu não desconsidero isso, mas é até para dizer que não há diferença ali de eu estar na mesa porque sou presidente de CREA. Eu brinco, estou falando isso porque, às vezes, né? Pô, mas nunca disseram isso. Chama, porque é presidente de CREA, aí, mas começa, às vezes, as brincadeiras. Só uma mulher, isso e aquilo, então há esse destaque. Né? Mas, voltando ao nosso tema, não existe, sabe? Assim, ao contrário, né? É muito valorizado essa nossa visão mais ampla, essa segurança que a gente tem, assim, a gente não tem receio de dividir o que sabe, né? Porque às vezes a gente sente isso, o homem ele é meio, sei lá, mais ciumento ou mais sabe que tem, né? Não acredita no coleguinha que está ali do lado, e aí às vezes, né? Se tem um procedimento mais ríspido. E a gente não, né? Consegue ser firme, até mesmo assim. Como diz, não é assim, né, mais sensível, né, sem precisar, e sem com isso a gente perder a segurança e a firmeza, né? Então, eu acho que o que você não pode, eu falo muito isso assim, você ir inadequadamente, que não, entendeu, para aquele lugar, assim, de uma maneira inadequada, aí não está certo. Tá certo? Você não pode intencionalmente sair do seu objetivo, do seu propósito. Né? Você está ali representando, uma mulher, mas está representando o CREA. Então, quais são os objetivos do CREA naquela reunião? Tá certo? Então, é por isso que eu acho que a gente é vista e respeitada. Eu até, aproveitando, se você me permitir, claro. Uma das coisas que eu acho tipo interessante mesmo, né, foi quando eu fui, assim, foi isso, eu não esqueço nunca. Quando eu fui secretária de obras, adjunta, né, quer dizer, secretária do Estado, da capital do Brasil, né, era uma função para a área da engenharia muitíssimo importante, né? E Brasília estava na época tocando centro de convenções, diversas obras grandes, né? A biblioteca. Mas quando eu cheguei, já estavam essas obras iniciadas, né? Eu, como adjunta e com todo esse, não precisava desse meu envolvimento nessas grandes obras, mas eu não cruzei o braço, né? O que eu fiz? Criei um projeto, como eu já vinha de CREA, né? Criei um projeto com o nome Pequenas Obras, Grandes Resultados. Né? E foi maravilhoso. Terminou que deu mais na televisão do que as grandes obras. Por quê? E nesse espírito humanitário, chamamos Clube de Engenharia, CREA, 14, Secretaria de Segurança, DR, DETRAN, você está entendendo? 14 órgãos. Ali nós estudarmos onde mais acontecia, mais incidências de acidente, de estrupo, de tudo. O que é que tinha levado? Qual era o motivo? Tinha algum motivo técnico que tinha levado a ter mais, que leva a ter mais acidente de carro ali? Né? Por que muitos estrupos, por exemplo, nas passarelas? Né? E a gente foi estudando, nós vimos assim, desde uma árvore que precisava ser cortada, né? E ali nasceu o projeto de ciclovia para Brasília, tá certo? Nossa. Ninguém, mas até nacionalmente, perguntar, não, mas Brasília não existe possibilidade de ter bicicleta, de se locomover de bicicleta em Brasília. Mas por que nós diagnosticamos isso? Entre o que a Secretaria de Segurança nos trazia, alto índice de acidentes, de atropelamentos entre Varjão e o Lago Sul. Lago Norte, né? Então, isso eu estou falando... Varjão e Lago Norte, né? Lago Norte, desculpa. Varjão e Lago Norte, né? Então, porque
o pessoal, os piscineiros, iam muito de bicicleta, não tinha, né? Normalmente o piscineiro não é contratado, é diarista, não ganhava vale transporte, e ali, né, ele, como diz, né, corria grande risco e era impressionante, de modo que os primeiros quilômetros de ciclovia, tanto projetado como construído aqui em Brasília, né, foi esse trecho de Vajão ao Lago Norte, né? Então, essa é uma visão, quer dizer, por que aconteceu isso? E deixamos 400 e tantos quilômetros de ciclovia projetado, né? A ciclovia do lazer também, que nós deixamos todo o acostamento da pista do Lago Sul, e assim por diante. A ligação da Samambaia com Taguatinga, né? Porque eu consegui, com esse meu jeito, né, desprendido, essa coisa de que quer é resultado, não estou nem aí de aparecer ou não, e quem sabe faz. E aí botamos todo mundo ali dentro. O DR tinha uma engenheira, também engenheira, que trouxe um bom conhecimento para dentro desse grupo, né? A parte toda tinha um outro engenheiro da própria secretaria que tinha Brasília na cabeça, né? Então, nós vimos que a sinalização era ruim, as letrinhas pequenas, então, enquanto o cara ia olhar a placa, já tinha batido o carro, né? Então, tinha lugares que batia muito. Então, você traz uma visão diferenciada para tudo isso. Tudo é engenharia, né, Guto? Não pode... Sim. É você ter... Né? São questões nossas que está de uma maneira incorreta, um retorno que está no lugar errado, você está entendendo? Ou a falta de um retorno ali, que desprende mais tempo das pessoas. Então, nós fizemos esse trabalho e foi assim, simplesmente excelente, né? Então, essa coisa de você trazer a humanização, a engenharia não é 2 e 2 são 4, não é só prazo, não são só números, né? Você tem que pensar que ela tem que estar atendendo ao interesse do ser humano, né? Ela está a serviço da humanidade, a serviço do ser humano, né? Isso eu falo muito, isso aí, inclusive na lei que estabelece que regulamenta a nossa profissão, está lá, né? No artigo 1º. Engenharia, agronomia e não sei o quê, é para a questão realmente de atender os interesses social e humano. Então, essa visão é que a gente, às vezes, ajuda muito, né? Então, o que eu brinco, né? Eu falo que só precisa, assim, a gente ter realmente não ficar... Porque, às vezes, o que eu quero dizer? Assim, tipo, não ficar retraída, né? Achar que aquilo ali é bobo, achar, pô, mas eu estou vendo isso e não falo? Fale. Se você tiver, fale mesmo, porque você pode, na hora, você até, porque está tanto dentro de você esse tipo de comportamento, né? Você vai achar que o outro cara vai pensar que é bobo, que eu estou falando besteira, né? Assim como fomos questionados bastante, né? Como Brasília, cabeça, tronco e rodas, né? Que a gente dizia que a Brasília, cabeça, tronco e não era pernas, membros, era rodas, né? E até nacionalmente nós somos questionados. Como é que vai botar a ciclovia aqui em Brasília? Né? Tudo muito distante, tudo muito... Né? E está aí, mais de 400 quilômetros de ciclovia, né? Então, é uma visão, e é isso que a gente precisa, né? A gente não precisa ter... Bastante, né? E usa para lazer, usa para serviço, e a gente tem as ciclovias nesse sentido, né? Para treinamento, então tem os atletas precisam de ciclovias em que eles têm um movimento do carro ao lado. Não adianta botar o atleta numa pista isolada, que não é assim. Quando ele compete, ele tem que estar com diversos interferências ali, né? Então, é nesse sentido, viu, Guto, que eu assim, falo com as minhas colegas mulheres, né? Participem, né? Sugiram realmente, porque é uma coisa que a gente tem muito forte e que quer complementar, sabia? Dentro da nossa profissão com os engenheiros, é complementar, não é e não choca, né? Ao contrário, né? É bom que a gente traga essas ideias, porque aí soma. É conjunto, né? Engenharia é muito bom senso, né?
E é resolver problema, é o que a gente comentou no início, né? Nós somos condicionados a isso. E quando a gente volta essa energia aí para resolver problema, seja de trânsito, ou seja, a serviço da sociedade, da humanidade, como muito bem a senhora pontuou, né? Aparecem soluções fantásticas aí. E outra coisa também que eu queria deixar registrado aqui para a gente é o seguinte: esse negócio de se autoclassificar qualquer ideia como boba, ou como supérflua, ou como, sei lá, às vezes, né, se sentir assim, não, cara, isso aqui é muito trivial, não vou falar, não. Fale, que as melhores soluções que existem foram de ideias classificadas como tolas inicialmente, né? E que hoje aí estão revolucionando a humanidade, né? Então, comentem, façam, enfim, pode ser classificada pelo coletivo ali na hora, mas se você realmente acredita naquilo, desenvolve a solução para aquilo e vai em frente. Não deixe que ninguém limite, né, a sua atuação. Vai atrás do teu sonho, né? Acho que no fundo é isso, e isso está muito em voga hoje. E, Fátima, eu queria... Você vê, a prosa é tão boa, já estamos quase com 1 hora, você viu, né? O tempo passa. Finalizando, né? Deixa eu te perguntar só uma coisa. Então, dentro dessa pauta da mulher, né, desse conjunto, o que a gente consegue fazer, né, sei lá, em ações proativas, ou forma de agir, às vezes, o que a senhora acha que é mais eficaz para que a gente consiga atingir esse público feminino e incentivá-lo, né, a superar esses 14, 15% de média que hoje é, né, dentro do sistema Confea-CREA, que a senhora pontuou, como que a gente consegue incentivar melhor as mulheres a aderirem a essa carreira, né, essa belíssima carreira de cuidar da sociedade, né, como muito bem pontua a lei. Olha, em termos até de lideranças, né? No sistema também, que não somos muita, mas nós estamos nos unindo nesse sentido, né? de divulgar, de ter... no momento é mais live, né? Então, da gente ter os momentos mostrando, cada uma mostrando aonde atua, né? Então, eu acho que você, por exemplo, Guto, você está fazendo aí um grande, né? Não deixa de ser, é comigo, vai ser com a outra, mas, quer dizer, você deu essa oportunidade da gente estar trocando essas nossas experiências, né? Então, eu acho que, no momento, é muito disso. Em termos de sistema Confea-CREA, é que todo mundo tenha, todas as instituições, entidades, né? E que dê essa força para chegar ao conhecimento de pessoas comuns que ainda não fizeram as suas opções, né? E mostra que não tem dificuldade nenhuma, que a gente mostra os nossos êxitos, né? E não como está, muitas vezes pensa que é só preconceito. Não, existe. Eu não tenho muito o que falar disso, mas que existe. Mas não é nisso que a gente tem que se ater, né? A gente tem que mais falar dos nossos êxitos, né? De onde a gente... quão é importante, fundamental a presença da mulher em diversos locais, não é? Em quase todos, digamos assim, eu diria quase em todos há essa necessidade, né? Então, é nesse sentido, Guto. Eu acho que é o conhecimento mesmo, divulgação, né? Ter essas parcerias com as associações, né? Se organizar, vamos dizer. Hoje nós já temos uns 3 grupos, né? Engenheiras de saia, né? Engenharia de saia é um grupo, né? Outros, mulheres no sistema. Então, a gente vai buscando, né? E eu tenho muito cuidado, assim, aí eu falo, é uma questão pessoal, né? De realmente ser exemplo. Né? Assim, as pessoas buscar em mim, se espelhar de maneira que possam ver que... Né? Então, eu nunca estou reclamando de nada, e também não tem, não, né? Porque se hoje dificuldade é para mim, mulher, é para um homem também. Né? Então, a gente tem que muito também assim, né? Eu peço às mulheres para se divulgarem mesmo seus êxitos, serem exemplos, né? Para que a gente possa estar motivando mais e mais pessoas
a virem para essa profissão maravilhosa que é, né? Eu digo que uma das coisas que me realiza, não sei vocês homens, mas isso é muito importante, assim, o sair do nada e obter resultados. Para mim isso traz uma grandeza muito grande para a engenharia, né? O engenheirar, né? Você sai do zero ali, você vai, quando você vê já está o mundo construído, né? Então imagina você chegar no telefone, que, pô, é isso, eu tenho esse conhecimento, tenho essa informação, como é que eu caso essa informação, como é que vai, qual vai ser o resultado se eu juntar isso com isso? Então, é maravilhoso. Isso é a engenharia, né? E, para mim, isso é grande, é um grande fator de motivação. Não, esse ponto da engenharia eu gosto de frisar bastante também. Normalmente, a gente chega onde não tem nada, e sai, quando a gente entrega, né, a obra, o empreendimento, está tudo edificado lá, né, tudo. JK tem uma passagem dele, de um depoimento desses, que ele conta, né, a primeira lâmpada, né, que foi acendida aqui em Brasília, lá no Catetinho. Foi um esforço colossal para trazer um grupo gerador diesel, enfim, tiveram que fazer ponte e rodovia só para trazer o raio do gerador diesel. E aí ele comenta assim, acendeu, fez-se a luz, né, onde antes era só solidão, né? E eu levo isso comigo, porque a engenharia é muito isso, né? A gente provê, né? De toda sorte, Fátima, gratidão mais uma vez pelo seu tempo, pela sua contribuição, pelo seu carinho com o canal. Tem um detalhe, Fátima, que a gente faz. O Confé também tem um programa da mulher, né? Então, você menina que está nos assistindo aí, engenharia, eu acho que é mais para a mulher do que para o homem, que se você parar para pensar bem, engenharia é uma palavra no feminino. O que simboliza a engenharia no país é Minerva, que é a deusa da sabedoria, né? Então, vocês estão esperando o quê para vir se juntar, né, ao grupo de engenheiros e engenheiras aí? Então, venham conosco aí, a carreira é belíssima. Eu vou parar aqui. A senhora tem alguma consideração final? Quer deixar mais algum recado? Não. Só também fazer essa convocação, né? Que as mulheres, as meninas, não tenham medo, não é nenhum bicho-papão a engenharia, né? E temos muito a somar nessa profissão. Então, não só na profissão, como também participar do sistema, como conselheira, como presidente, né? Como diretora de instituições, é muito importante. Eu sei que tem um prejuízo, às vezes, o terceiro turno, né? Porque essas reuniões normalmente são à noite, né? Mas não tenham medo, tudo é possível, a gente vai ter, se casado com filho, com certeza teremos a colaboração dos nossos parceiros, tá bom? Então, é isso, parabenizar pelo dia 8 aí, né? Que todos, cada vez mais, a gente vá avançando aí nessas conquistas. Verdade, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Então, tá de parabéns, Fátima, a você, parabéns a todas as engenheiras aí, todas as mulheres, né? Às vezes estudantes até de engenharia que estejam nos acompanhando. Deixo meus parabéns e desejo sucesso a todas aí, para que possam lograr êxito aí, tanto na carreira quanto na formação, as que estão estudando. Quem nos acompanhou ao vivo, gratidão pelo tempo e pela predisposição, pelo carinho com o trabalho. E você que entrou aí pelo YouTube, encontrou a gente pela internet, gostou da prosa, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e passe um feedback, deixa um comentário aí, que aí a gente que produz conteúdo é importante demais para a gente saber qual a linha e saber o que vocês estão gostando mais de ouvir e de saber. Então, gratidão, Fátima, gratidão. Eu queria fazer aqui a foto da abundância. A foto da abundância é para que a vida, né, para receber tudo que a vida tem de bom para nos dar, né? Aí ela é digitalizada, eu coloco as mãos assim em frente à câmera, que aí depois o pessoal faz o card. Queria que a senhora colocasse também, para depois a gente fazer essa foto. Isso, próximo da câmera, isso, pronto. Beleza. Aí depois o pessoal faz... Aí fica ótimo aí. Pronto, tá ótimo. Depois o pessoal faz o card, eu vou...